Vamos lá, pessoal, boa noite. Mais uma noite aqui de quinta-feira, reunidos aqui com o nosso time de craques aqui para a gente debater um pouco sobre as questões da vida. E hoje a gente vai falar de transição de carreira, que também é um tema ligado à roda da vida, que é de suma importância para que a gente mantenha a nossa vida no equilíbrio e também em abundância. Então, hoje, a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante na vida de todos nós, que é transição de carreira. E o Mauro, um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, ele estava fazendo um paralelo bem interessante que eu vou pedir para você. Mas antes de você contar a história que você estava mencionando aqui para nós, vamos rapidamente, né, fazer uma apresentação para que o pessoal que está nos assistindo em casa, ou no trabalho, ou onde for, saiba quem somos nós. Eu vou começar por mim, porque eu sempre sou repreendido depois, porque eu nunca me apresento, né? Eu vou passando a bola e eu mesmo não me apresento. Então, aqui, quem está com vocês é o Andrei Meninel de Souza. A gente tem esse grupo, um grupo de networking, um grupo de mastermind, um grupo de bate-papo entre amigos, e a gente traz aqui assuntos de empreendedorismo, mas um empreendedorismo que é baseado nos pilares da roda da vida, porque a gente tem o entendimento de que não adianta, assim, só crescer do ponto de vista da profissão, da carreira, financeiramente, se você não tem uma saúde, sabe, a contento, se você não tem uma saúde também emocional, se você não tem a saúde dentro do seu círculo familiar, dos seus amigos, se você não tem vida social. Quer dizer, não adianta você estar muito bem num pilar e estar muito ruim no outro. Então, o que a gente prega aqui, o que a gente busca nos nossos encontros é justamente essa ajuda mútua para a gente poder encontrar esse equilíbrio que é possível. Então, vamos lá. Agora sim, Mauro Santos. Bem, vou me apresentar aqui. Sou Mauro Santos, sou aqui de São Paulo, tenho 58 anos, sou acostumado com a cidade, né? E eu trabalho com artesanato, sou artesão, trabalho com upcycling, que é a gente pega material descartado e dá uma nova usabilidade para ele. No Brasil está engatinhando, mas lá fora, na Europa, Estados Unidos, é demais, né? Isso contribui muito para a sustentabilidade. E, fora isso, eu também trabalho com redes sociais, eu crio conteúdo, faço sites, estou trabalhando também com, tráfego agora, tráfego pago e orgânico. E é isso aí. E muito ligado ao tema de transição de carreira, né? Se eu vou contar a minha história do comecinho aí, tem chão, tá? Mas é isso aí. Boa noite, pessoal. Maravilha. Fred. Rafael. Você puxou o Fred, né? Eu puxei o Rafael. Não, Rafael. Vamos lá, Rafael. Fala um pouquinho de onde você está falando, o que você faz. Boa noite, gente. Falo aqui de São Paulo, da Pacaembu. Eu tenho 32 anos. Tenho um cowork aqui na Venda Pacaembu, um escritório de contabilidade e um escritório de valuation, de compra e venda de empresas. A gente está atuando aí sobre esse negócio de transição de carreira, do meu ponto de vista, que eu sempre vim de multinacional, né? Depois eu virei empreendedor. Então, para mim, tá sendo um mundo novo aí, mas muito gratificante. Estava um pouco afastado aí, porque acabei perdendo a rotina das quinta-feiras, né? E espero retomar agora com toda a força aí. Maravilha, Fred. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Meu nome é Fred Aiello, falando aqui de São Paulo, capital aqui, perto da área rural da Cantareira aqui, né? Um pouquinho de frio aqui. Sou empreendedor há mais de 20 anos. É uma empresa de camisetas promocionais de premium, de alta qualidade. Além da fábrica de camiseta, tenho a estamparia própria, então tenho todos os segmentos próprios aqui. E meu público é mais startup, né? Empresas de tecnologia. Então, eu me especializei em fazer camisetas de eventos e de empresas de tecnologia. É isso aí, pessoal, mais uma vez juntos aqui, uma quinta-feira, enquanto muitos estão vendo novela, né? Estão vendo
noticiários aí, se vai ter greve de novo, se não vai ter greve de novo. Nós estamos aqui, né, aprendendo nesse mastermind aqui, incrível aí. Vou chamar meu amigo Júlio, meu amigo Júlio. Fala aí, meu amigo Júlio. Opa, boa noite a todos aí. Bem-vindo, viu, Rafael, novamente aí. Aqui, os carinhas novos, sempre bom. Eu sou o Júlio César, aqui de São Paulo também, capital. Também empreendedor há muitos anos. Venho da área de branding e design. Esse foi meu início, né, meu start, né? E depois de muitos anos, né, o tema propício aqui, né, passei por várias transições aí de carreira e passei para a fase de empreender, e aí também várias transições de empresas também, de segmentos totalmente diferentes. Então hoje o tema aqui vai ser muito bom, muita história para contar, e uma das melhores transições é esse grupo, né? Esse grupo aqui também é Foster Connection aqui é uma forma, né, da gente se encontrar com pessoas que realmente forma uma frequência, forma uma sintonia, né, de aprendizado que é incrível, né? Então, e aí, falando em histórias, né, o Mauro começou aí uma história, né? Como que é, Mauro? Você Ele comentou começou a sobre... história e, no fim, a gente acabou atropelando ele, mas antes que a gente se esqueça, né, Mauro, conta essa história aí do Procurando Nemo. Bacana. A gente estava batendo um papinho antes aqui, antes de chegar às 20 horas, né, sobre o tema transição de carreira, né? E aí eu coloquei, porque assim, em algum momento da vida, ou a pessoa ela é obrigada a mudar de caminhos, né? O tema é mudar de carreira, né? Ou, né, ela fica estagnada onde que está e está tudo bem. Então, eu vejo assim, às vezes é uma falta também de coragem. E eu coloquei essa história do Nemo, que me lembrei agora. Não sei se vocês se recordam, Procurando Nemo, que é o filho é o pai que vai procurar o filho, né? Alguma coisa assim. O Nemo é o filho. Mas o Marley é o pai, né? Eu não lembro, não guardo o nome. E ele precisa ir para longe, e ele tem aquela corrente marítima lá que está passando, né? Aquela corrente de água, onde tem aquelas tartarugas, né? Dentro daquela corrente para ir mais rápido. Então, o que eu coloquei foi assim, às vezes ali está a corrente, né? Está a corrente passando rápido, e você está ali muito, muito cômodo olhando aquela corrente, né? E às vezes você tem medo de pegar aquela corrente, aí você acaba às vezes ficando estagnado, né? Você vai ficando sempre no mesmo lugar, não avança, vai muito devagar. E acho que às vezes a gente precisa ter coragem de pular nessa corrente, né? Mesmo não sabendo, né, onde vai dar, mas ter aquela atitude, não, eu vou entrar nessa corrente e vou mudar. E você entra e é aquele turbilhão, tal, no começo você fica lá e roda naquela corrente lá, mas chega um certo momento que você segue, você entra no caminho, né? Então, eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade do desconhecido, né? Elas, às vezes, não estão preparadas emocionalmente, às vezes envolve família, que está na zona de conforto, né, que a gente comentou. Então, é isso. A transição de carreira envolve muitas coisas, né? O lado emocional, pessoal, né? Então, essa historinha, né? Então, a verdade é essa, né? Se você quer progredir, você tem que sair da zona de conforto, né? Você tem que enfrentar os medos, né? E enfrentar os medos para você ter aquela, como a gente fala, a roda da vida, né? Para você começar a equilibrar, né? Você está bem financeiramente bem, você está com a família bem, amigos bem. Então, é um trabalho, né? É uma linha que você tem que seguir. Mauro, você tocou num ponto que eu queria... eu sinto a necessidade de não deixar passar, né? Porque você falou aí da necessidade do equilíbrio, e eu vejo que o primeiro mito que a gente
tenho o hábito aqui de desconstruir, porque é uma crença muito forte nas pessoas, de que não é possível você ter tudo na vida. Então, existe uma crença de que para você ter dinheiro, tá? Para você ter sucesso financeiro, você vai ter que desequilibrar algo na sua vida. Então, existe essa crença, né, de que, às vezes, você tem que sacrificar a família, você tem que sacrificar a saúde em prol de um dos pilares. E, normalmente, esse pilar é o emprego, a carreira, em detrimento de outros pilares que também são importantes. Então, hoje eu vejo, tá, com toda a bagagem, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que eu também já tive essa crença, tá? Eu também já tive essa crença. Mas hoje eu percebo que eu crio os meus filhos de uma forma diferente. Eu crio uma forma, de uma maneira que eu procuro fazê-los enxergar que é possível, sim, você buscar esse equilíbrio. E eu posso citar aqui inúmeros exemplos, né? Na época do vestibular, eu, como bom brasileiro, né, eu deixei para a última hora. Então, eu fui me preparar para o vestibular já praticamente no mês de... Comecei em agosto do ano, do meu terceiro ano do colegial. Aí eu descobri que se eu tivesse começado desde o meu primeiro dia do meu ensino médio, né, do meu colegial, eu teria trilhado uma jornada muito mais tranquila. Mas a gente tem o hábito de deixar para a última hora. Então, as coisas que são feitas de forma planejada, quando você faz algo planejado, pegando aqui o exemplo do vestibular, você não precisa sacrificar a sua vida social. Você não precisa sacrificar como eu tive que sacrificar. Eu não tive vida social no meu último ano de colegial, porque eu estava focado no vestibular. Mas não é necessário, gente. Não é necessário. Se você faz algo programado, sabe? Você tem 3 anos para fazer. No exemplo do vestibular, né? Você tem 3 anos para se preparar para a prova. Por que você vai deixar para a última hora? Agora é óbvio, se deixou para a última hora, aí, meu amigo, você vai ter que desequilibrar mesmo. Você vai ter que, na verdade, você vai ter que compensar. E essa compensação, ela vai desequilibrar os outros pilares. E isso, a gente pega o exemplo do vestibular, mas a gente tem inúmeros outros onde a gente poderia também aplicar o mesmo raciocínio. Com o planejamento, você consegue sim fazer tudo de modo equilibrado, sem precisar desequilibrar. E quando você desequilibra, aí acontece o que aconteceu comigo. Eu passei no vestibular. Eu passei na USP, feliz da vida, só que eu passei, eu fiz a minha inscrição lá, eu fiz a matrícula. Quando eu fiz minha matrícula, no dia, acho que 2, 3 dias depois, eu estava no médico, eu peguei uma infecção no estômago. Tudo que vocês podem imaginar, nervoso, tensão, ansiedade, tudo. Né? Pergunto para vocês, era necessário isso? Sim, era necessário porque eu deixei para a última hora, mas se eu tivesse, sabe, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais produtiva, planejado melhor o meu tempo, eu não precisaria ter feito o que fiz. Né? E isso em vários aspectos da vida. Né? A nossa vida é muito assim. Você precisa desequilibrar esse ponto se você não sabe fazer a gestão adequada do seu trabalho, do seu tempo. Desculpa, viu, Mauro? Eu acabei entrando aí na sua... porque eu lembrei desse detalhe aí. Fala, não, eu estou refletindo o que você falou, né? Porque, assim, se você tem essa consciência de você se preparar antes, né? E não fazer as coisas atropelando, foi que nem a história, né? Eu falei, você vai entrar nessa corrente. Você não sabe, você entra perdidão, né? Perdidão. Então, sei lá, se você se prepara antes, de repente você não precisa nem pegar essa corrente, né? Você faz uma transição de uma carreira, de uma situação para outra, mais tranquila, porque você está preparado. Sim. Né? Aliás, o tema aqui em casa, o mantra aqui em casa é o seguinte, esteja preparado. Se vocês ficarem uns tempos com a gente aqui, a frase que mais vocês vão ouvir aqui na minha casa é esteja sempre preparado. Aí dá medo. Meu filho foi viajar
E ele ia perguntar alguma coisa, ele lembrava, esteja preparado, então eu vou levar. Porque você não sabe. Você não sabe as coisas que você vai enfrentar. E outro ponto também, pessoal, que ouvindo vocês aí me despertou aqui, uma curiosidade, é que vocês já repararam que as pessoas, assim, muitas pessoas, elas passam uma vida inteira sem ousar, por exemplo, elas passam a vida inteira apaixonadas por uma outra pessoa. E elas passam a vida inteira escondendo aquele sentimento, às vezes, dela mesma, não tendo coragem de ir lá avisar a pessoa que ela tem esse sentimento. Isso no campo afetivo, no campo romântico. Vamos pegar o lado profissional. Às vezes a pessoa fica a vida inteira trabalhando numa coisa que ela não gosta, trabalhando infeliz. Às vezes a pessoa, ela reclama, isso eu vivi na pele, hein? A pessoa, eu lembro que eu morava na Zona Sul de São Paulo, num bairro de periferia, e quem quiser mais detalhes tem lá o podcast, né, o Mauro, né, para assistir, né, na íntegra. Eu morava num bairro afastado, né, de São Paulo, e tem meus amigos, né, do bairro. E até hoje, outro dia, encontrei um deles, né, e ele continua reclamando do bairro. Agora, eu saí do bairro, né, porque é aquela coisa, né, se você não consegue mudar o local onde você vive, cara, sai fora, você, né, não é verdade? Você vai ficar a vida inteira reclamando do local onde você mora e você também não toma nenhuma providência. Então, eu digo o seguinte, pessoal, que quantas pessoas que passam a vida inteira morando num bairro que elas não gostam, morando numa casa que elas não suportam, se relacionando com pessoas que ela não gosta, que supostamente elas não gostam, sabe? Às vezes casadas com pessoas que elas não suportam. Por quê? Justamente pelo medo de ousar mudar. O medo de mudar, o medo da mudança. Isso é muito grave, sabe? Às vezes as pessoas ficam no mesmo emprego a vida inteira. Elas só saem se são mandadas embora. E às vezes elas não gostam do que fazem. Quantos profissionais liberais que exercem suas profissões sem gostar das suas profissões? E a vida é tão curta, né, para você se passar. A maior parte do tempo da nossa vida a gente passa trabalhando, né? Então, imagina, você passa a maior parte do seu tempo, tirando a hora que você dorme, né? Você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Então, no mínimo, tem que ser algo que você goste de fazer. Eu não consigo enxergar de um outro modo. Tem que ser algo prazeroso. Para você passar a maior parte da sua vida fazendo algo que te dê prazer. E não o contrário, né? Algo que você não suporta. A É que muitas transição, das vezes, né, aproveitando o exemplo do Mauro, também tem a corrente ao contrário, né? Eu lembro, por exemplo, que eu trabalhava numa agência, num dos grupos internacionais, né? Era uma agência de promocional. Era uma equipe assim, eu trabalhava na parte da criação e era uma equipe de 35 pessoas, né? Era dividido em grupos. Eu era coordenador de um grupo e tinha outros também. E o que acontecia que era dentro da empresa existia assim uma competição, só que tinha uma cultura, meio que uma corrente, que era o workaholic, né? Na época Aham. era aquela coisa de dedicação extrema. E, Júlio, você está mutado. Você se mutou aí. Se você for além, se você dá os 110%, aonde você é premiado, aonde você se destaca no mercado. Então, é aquela coisa de dar mais. Então, era muito comum os colegas do trabalho estar além do horário, virando noite, muitas das vezes deixando a vida social num sábado com a família para se dedicar e terminar aquele projeto. Tudo por essa questão assim que era cultural dentro da empresa, uma corrente assim assídua de cada vez mais prêmios, mais desafios na frente de outras concorrências,
Então, era um cenário muito competitivo e isso levava as pessoas a se doar extremamente profissional e, logicamente, né, dava bomba na saúde, dava bomba no casamento, então tinha um grau de obesidade muito grande dentro da agência. Eita, deixa eu desligar aqui. O pessoal, por exemplo, tinha muitos divorciados. Uhum. E olha que interessante, né? Mas por quê, né? É um mal, né, da época. É uma consequência, não tem, né, como não fazer. Só que a cultura, quando você ia almoçar com as pessoas, era justamente essa, né? E aí, Júlio, como que você está naquele trabalho seu, que você está participando de uma concorrência, vai ter uma premiação agora no final do ano, né? E aí, como que está aquele projeto? Ó, cara, eu já estou há 3 final de semana trabalhando direto na minha, cara, corre aí, porque você vai ficar para trás. Então tinha essa coisa assim, né, de infelizmente, né, é a corrente ao contrário que eu comentei. E até dar esse estalo para você, de você começar a fazer as perguntas: será que isso que eu estou fazendo está valendo a pena? Será que esse bônus, esse salário, né, acima do mercado, sou muito bem pago aonde eu estou, está valendo a pena por algo que não é tangível, que é a saúde, que você não consegue contabilizar, é um relacionamento que vai por água abaixo, que você não consegue falar, preencher um cheque ou passar um cartão de crédito e contabilizar isso, ou um filho que não tem a sua atenção e você não vê ele crescer. Qual é o valor disso? Você não consegue, é intangível, você não consegue, o cérebro não consegue determinar um valor para isso, né? E aí é onde geralmente você tem um pipoco, ou você tem um surto na saúde, ou um relacionamento que não deu errado, alguma bolada, né, da vida assim, acaba acontecendo e você, opa, peraí. E era muito comum, eu tive 2 amigos que teve aos 32 anos que tiveram um infarto e foi quando virou a página deles. Conseguiram recuperar e tal. Mas foi nesse choque, né? Nesse choque, foi até o extremo quando teve o choque e não era nenhum problema financeiro, não era nenhuma realização profissional, que eles amavam o que faziam, só que tinha essa corrente dentro desse segmento que acabava. E aí, falando de mudança assim, né, até de multinacional para empresa, eu queria até trazer aí o Rafael, né, dentro da pauta aqui, que eu fiquei curioso, ele comentou e passou por essa transição, né, que é uma das transições assim bem difíceis quando você está muito bem profissionalmente e aí você segue por um caminho totalmente diferente, né, que é empreender ou abrir o seu próprio negócio, né? É uma transição com plus a mais, né? Conta aí, ô, Rafael, um pouco da. Pode deixar que eu conto sim, Júlio. Bom, eu trabalho desde os 13, né? Basicamente. Basicamente não, eu trabalho desde os 13 para 14. Comecei em um escritório de contabilidade muito novo, 14 anos. E daí foi de multinacional para multinacional, né? Entrei na Dupont, entrei na UI, que é a Ernst Young, que é um aspecto muito próximo do que você viveu, Júlio, que era uma entrega de resultado gigantesca, que eu acho que aí foi minha primeira virada de chave, quando eu queria ser sócio de auditoria, mas chegou um determinado momento que, com 22 anos, quase eu tive um infarto. Então, assim, era um negócio que, assim, fala assim, eu quero isso, eu não quero, né? Aí você passa do outro lado da mesa, que às vezes quando você não está nesse segmento, a gente não consegue ver tão claro, mas eu saí de um prestador de serviço para ficar dentro de uma empresa, né? Então foi a primeira virada de chave, daí da Ernst Young para Decathlon na época, né? Eu trabalhei na Decathlon um bom tempo na área de controladoria, era
parte de controller do armazém. Depois disso, né, eu sempre tive um projeto paralelo de empreendedorismo, que era ter a minha empresa de consultoria. E aí, alimentando aquele sonho de ter aquela empresa, fazendo freela, fazendo pequenos trabalhos, amadurecendo a marca, amadurecendo o que era segurança, porque eu acho que a transição, ela esbarra na primeira questão, que é cultural, né? Que é a questão de o seu pai, sua mãe te ensina daquele jeito, né? Então, assim, seu pai, sua mãe, não, você tem que ter emprego, você tem que casar, você tem que ter filho. Então, o aspecto cultural ali, para mim, é a primeira coisa, né? Então, foi quebrar isso, né? E mostrar para eles que, de uma certa forma, o que eu queria fazer também tinha sentido, né? Porque eu acho que eu sou um cara muito família. Então, assim, o que eu desejo é que meu pai e minha mãe sempre estejam felizes, né? Então, assim, para a minha felicidade estar completa, isso tem que estar completo. E expor eles a uma coisa muito desconhecida também é uma barreira, né? Quando você vem dessa parte cultural. Então, o primeiro passo foi esse, né? Foi quebrar essa barreira e tentar mostrar para eles de alguma forma que não é porque eu não estava de terno e gravata, que eu não tinha um trabalho, eu não estava fazendo alguma coisa que era legal, uma coisa que eu gostasse, né? E aí, quando eu comecei a alimentar um pouco esse sonho de mudar a chave para o empreendedorismo, a minha noiva foi fundamental, sempre me encorajou muito, né? E ela falou assim, não, se você quer, você tem que fazer, né? Porque ela já veio de uma família de empresários. Então faltou a questão cultural de novo. Então faltou uma ótica para mim, né? No caso, para eu olhar e ver de um outro patamar o que era, né? O que é toda aquela segurança do CLT, o que é aquela segurança do seu salário mensal. Então isso para mim foi a grande virada entre eu ter um projeto que eu acreditava, né, os valores que eu acreditava e mudar para realmente abrir o meu negócio, né, vender tudo, uma parte das coisas que eu tinha para reformar todo um espaço, né, e aí foi uma conversa que até na época tive com minha noiva, eu falei assim, eu vou ter que dar 4 passos para trás agora, né, para tentar começar a caminhar de um jeito diferente lá na frente, né. O mais engraçado é que essas coisas ela acontecem tão fluido, eu acho que na nossa vida, quando a gente acredita, que eu acho que é o negócio da corrente, que o Mauro falou, né? Que assim, quando começou essa parte, principalmente da estruturação do escritório de contabilidade, que tem funcionário, enfim, que eu tenho que ter mais gente, né? Eu tenho que ter uma receita maior, porque eu tenho que pagar os funcionários, né? Então, assim, foi uma questão assim que eu achei que ela aconteceu naturalmente. E até hoje, muitas vezes, eu não sei exatamente explicar como que foi tão fluido isso, né? Foi um negócio assim que assim, é difícil concretizar, né? Assim, tem a estrutura, tem o pensamento, tem todo o planejamento que você faz, mas o quanto dá certo vou dar um exemplo. Até hoje é muito difícil eu fazer qualquer trabalho de marketing digital com a minha empresa. Mesmo assim, eu acho que pela minha rede de contatos, as pessoas que eu acabei conhecendo nesse meio de caminho, graças a Deus, assim, foi muito fluido o trabalho. Então, todo o trabalho que foi feito foi sendo entregue, foi legal. Então, assim, é um negócio que realmente há uma mudança, acho que é literalmente, acho que é uma quebra de paradigma, né? Então, assim, quando eu saí de uma multinacional para você pedir demissão, sair, chegar e falar assim, ó, a partir de amanhã eu não estou aqui, e aí você fala assim, puta, mas aí meu salário que caía todo mês, né? Que a maior preocupação é se o convênio. Minha maior preocupação era o convênio, eu juro para vocês. Entendeu? Eu tenho que ter convênio médico. Meu pai sempre falou, convênio médico você tem que ter, cara. Você pode fazer tudo na sua vida, mas você tem que ter um convênio médico. Então, assim, para mim foi sempre um dilema. Mas esse dilema foi amenizado, até um exercício que foi feito na Decathlon, uma vez uma roda com um coach sobre a parte emocional, que ele enumerava duas vertentes da sua vida. O que você estava fazendo como prioridade agora, e aí você escrevia aquilo no papel, o que eram suas prioridades daquele dia. Então, estava trabalho, estudo, sei lá, uma casa e alguma coisa assim. E aí, o que é importante para você? O que é realmente? Se você fosse desenhar o que realmente é prioridade para você e não o que é agora,
qual que é a diferença disso? E quando eu cruzei essas duas informações, estava totalmente descasado. Então, a minha família, que era a primeira coisa para mim, já estava em último. A minha saúde, que era a segunda, já estava em último. Então, assim, quando você não se permite refletir a real situação, dificilmente você vai conseguir sair dessa mudança, né? Enxergar a qualidade dessa mudança, né? Que é até um pouco que o Júlio falou, né? Falou assim, cara, os caras estavam lá, 30 anos, tendo infarto, não vivia, tinha dinheiro, mas não conseguia consumir, não usava o dinheiro, né? Essa que é a questão, né? Porque falam que é muito fácil perder a saúde, agora recuperar é muito mais caro, né? Quando é possível, né? Então foi isso, Júlio. Acho que assim, essa virada para mim foi muito impactante pela parte cultural. Então acho que pela doutrina que a gente é criado, né? Aquela questão do seu pai, da sua mãe, falou assim, não, você tem que ir por esse caminho, fazer faculdade, estudar numa multinacional, ou trabalhar numa multinacional, ter a sua carreira. E quando você pede demissão, realmente um negócio assim, É um libertador. choque, né? É um choque na família, né? É um choque, porque eu andava de terno e gravata, assim, então, assim, sempre era Na Decathlon não, já não menos, né? Uhum. Mas na UI, quando eu era auditor financeiro, já tinha toda essa questão de... Então, assim, você vai migrando, né? A única questão que eu acho que até que o Júlio comentou é que no final do dia o que tem que ser importante é o caminho, né? Sem dúvida. Não é o ponto final, né? Sim. Então, assim, você tem que ir curtindo, você, puta, não, aqui é meu lugar agora, eu tô feliz aqui. Porque as pessoas também, elas não precisam necessariamente ter uma vertente de verdade, né? Falar, não, assim, eu quero ser empreendedor do início ao fim. Não, eu quero ser CLT do início ao fim. Eu acho que isso que é legal. Você tem opção, Uhum. né? Se Sim. você tem capacidade, você estuda, tem a capacidade de fazer essa oscilação, né? Você sabe, Rafael, que você comentou aí, né? Da questão de você ter aprendido muito, né? Na sua trajetória na CLT. E eu posso dizer que eu também aprendi muito. E eu me recordo que eu trabalhei numa empresa, não vou nem citar nomes, né? Eu trabalhei numa empresa onde tinha essa cultura. Passei por duas culturas, basicamente, tá? Eu atribuo isso assim um MBA que eu fiz na prática, porque a primeira cultura era essa cultura que o Júlio falou, sabe? O pessoal deixava um colchonete assim do lado, o pessoal varava à noite. E eu tinha sempre uma desculpa, né? Eu nunca varava à noite porque eu tinha faculdade à noite que eu fazia, então eu tinha uma desculpa para não dormir lá no trabalho. Até que o gestor, por uma razão, ele foi transferido, sei lá, demitido, sei lá para onde ele foi, entrou um outro gestor. E esse gestor novo que entrou lá, o nosso chefe, ele era um cara já diferente. Porque, sabe o que ele fez? Ele fez uma... Aliás, eu tive vários mentores na minha vida, né? E ele foi um deles. Esse cara chegou e ele... a minha função era uma função muito simples, porque era o estagiário de direito, né? Estagiário. Lá eles chamavam de uma outra nomenclatura, lá, mas eu era um estagiário. E o que ele fez? Ele era o chefe, no primeiro dia que ele chegou, ele convidou todo mundo do departamento para almoçar com ele. Então era um almoço com todo o departamento. Eu já achei aquilo interessante. Aí durante o mês, cada dia ele convidava alguém isoladamente para almoçar com ele. E a minha admiração por ele só foi crescendo. Até um belo dia que ele chamou todo mundo, ele almoçou com todo mundo, né? Depois que ele já chamava pelo nome todo mundo, ele chamou para uma reunião. A gente, toda sexta-feira de manhã, tinha uma reunião com ele. E ele disse o seguinte, falou, eu estava analisando aqui, e ele foi direto na ferida, né? Estou vendo aqui, tem gente que vai para casa 10h30, 11 horas, meia-noite, tem gente que dorme aqui. Ele falou, eu acho isso louvável, né? Só que não está correto. Não está correto. E aí ele começou a elencar, né, aquilo que ele achava incorreto. Ele falou, primeiro, do ponto de vista da empresa, ele falou, isso aqui gera um custo desnecessário, hora extra, né? Isso aqui gera problemas que aumentam a probabilidade do funcionário errar, de fazer cagada, porque está cansado. Aí ele passou para o funcionário, né? Ele vai estourar com a saúde dele,
isso vai gerar problemas para a empresa também, para ele e para a empresa. Quer dizer, era uma situação perde-perde, né? E ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci a expressão ganha-ganha. E aí, o que ele implantou? Ele mudou completamente. Com o jeitinho dele, ele conseguiu mudar a cultura de uma empresa. E aí os outros departamentos começaram a copiar esse modelo de gestão. Então, eu lembro que o nosso expediente lá era das 8 horas às 5h30. Esse era o expediente normal, que ninguém seguia, tá? E aí, o que ele fez? Tinha um cidadão lá, cuja função dele era um assistente. Ele passava, ele é um cara muito simpático, e quando era mais ou menos umas 5h15, mais ou menos, ele chegava lá, o Fredão lá estava com o computador dele ligado, ele batendo papo, ele chegava, na época, a gente não usava muito mouse, né? Era o Alt-A, Alt-A-S, ele colocava, ele dava os comandos no teclado, ele salvava o que você estava fazendo, ele começava a desligar o seu computador. Numa boa, sabe? Ele chegava na sala brincando, mexendo com todo mundo, ele chegava no seu computador que você estava trabalhando, Alt-A-S, salvava, né, o que você estava fazendo, e ele começava a desligar o seu computador. No começo isso gerou um certo, né? Pô, mas estou fazendo, deixa eu terminar aqui. Não, está na hora de terminar, hora de fechar, hora de fechar. E aí, qual foi o sistema que ele implantou? Se você eventualmente precisava realmente ficar mais tempo, você tinha que fazer aí criou a burocracia, você tinha que fazer um formulário, explicar para o chefe por que você ia ter que ficar mais tarde, e ele tinha que aprovar. Porque ele dizia o seguinte, que eu guardei também para a minha vida, que eu compartilho aqui com vocês. Gente, isso aí é um MBA na prática. Ele dizia assim, ó, funcionário que não consegue desenvolver a atividade dele no horário normal, que no nosso caso era das 8 às 5h30, de duas uma. Ou você é incompetente, ou você está sobrecarregado. Simples. Por isso que ele queria saber. Ele queria o formulário para justificar a justificativa, por que você precisa ficar mais tempo, e aí ele ia investigar. Entendeu? Junto com você. Porque ele na hora de aprovar, ele não ia aprovando assim, ele falou, mas peraí, mas por que está acontecendo? Ah, por causa disso, beleza. Ele aprovava lá. Se o cara no dia seguinte, ou na mesma semana, ou na semana seguinte, voltava lá para aprovar, ele ia cada vez ficando mais rigoroso, mais seletivo, entendeu? E fazendo mais perguntas, né? Moral da história, ele conseguiu mudar a cultura. Aí os outros departamentos começaram a copiar esse sistema. Uma coisa sensacional. E aí eu ia almoçar com ele frequentemente, ele era um cara super adepto. Ele dizia o seguinte, você não precisava deixar de viver para trabalhar, são coisas distintas. E ele dizia mais, ele dizia o seguinte, que o funcionário que trazia essa bagagem, né, de benefícios sociais, sabe, emocionais, trazendo para a empresa, ele era muito mais produtivo, era um cara mais feliz, mais tudo, entendeu? Então, é um mentor que eu carrego comigo, os ensinamentos dele até hoje, e eu sempre que eu me lembro, né, que esse assunto vem à tona, eu sempre comento dele, porque é um exemplo extraordinário que tem que ser replicado, porque vai na contramão das empresas que têm essa cultura, como o Júlio disse, né, que passa a noite, e aí tem aquela competição, né, que diz assim, se você não age dessa forma, as pessoas te olham diferente. Ah, você não é comprometido, você não vestiu a camisa, e eu sei bem como é que funciona isso. Então, está na hora, nós que somos gestores do nosso próprio negócio, a gente tem que começar, sabe, implantar essa mudança de mentalidade, porque a gente vai percebendo que o nosso negócio vai ficando muito mais produtivo. E até, Andrei, você comentando isso, porque é bem interessante, porque quando a gente está falando da cultura que nós trabalhamos, e aí, quando você tem uma empresa, muitas das vezes, a cultura que você tinha quando era CLT, muitas das vezes você quer passar para o funcionário. Então, você já fica assim, lá, 6 horas, já caiu a caneta. Meu Deus, na minha época não era assim, não. Depois das 6 eu ficava até mais tarde. Então, é uma cultura, muitas das vezes, que você traz para a empresa e isso te prejudica, né? Porque às vezes você está forçando uma situação ali que é exatamente o que você falou, né? Ou a cara está sobrecarregado ou está ali meio incompetência, né? E
Então, você começa a entrar numa transição, né, eu diria assim, até mesmo de delegação, né? Quando você está dentro de uma empresa, você começa a ter uma transição de cultura, um choque cultural, que a forma que você vai delegar, a forma que você vai cobrar, muitas das vezes não é a forma que você era cobrado, ou até mesmo a forma de você lidar com gerações é diferente. Eu, por exemplo, tenho vários funcionários que são gerações diferentes. Eu tenho um cara que tem a minha idade, 43 anos, tem 2 pessoas da minha idade, e eu tenho um jovem de 22, 24, 25 anos. Então, a forma de compromisso é totalmente diferente. Assim. E não quer dizer que não faça um bom trabalho, né? Então, a forma que eu vou cobrar é diferente, a minha expectativa que eu espero dessa pessoa também é diferente. Então, às vezes, porque o reflexo da minha geração, por exemplo, da faixa aí dos 40 aos 50, era o meu pai, por exemplo, que trabalhou no banco, bancário, e era aquele funcionário exemplar, vestia a camisa da empresa, e conforme ia passando os anos, ia ganhando um relógio, né? Então, meu pai ganhou ali o relógio de ouro de 30 anos do Banco Laranja, vocês sabem qual é. E aí, tinha até essa cultura interna, né? Porque quem era o funcionário que tinha o relógio de ouro de 30 anos? Aí ficava todo mundo cobiçando o relógio do outro. E só que você, hoje, uma geração de hoje, não se pensa mais em carreira duradoura, né? Já mudou completamente essa coisa de passar 10, 20 anos. As pessoas agora estão voltando muito mais para os seus projetos e não muitos anos dentro de uma empresa, né? E aí é até uma mudança cultural nossa, mais uma transição, que é como que eu monto uma equipe, né, sem muita rotatividade, já que eu estou tendo uma geração que não tem apego pelo trabalho, e sim pelo projeto de vida dela, né? E aí já é outro desafio, mas aí muda um pouco o tema, né? A gente não quer fugir muito aqui. Hein, Mauro? Mas tudo é transição, né? Se você for prestar atenção, esses seus funcionários novos, eu acredito que eles estão no mundo da transição, porque eles não se apegam, na verdade. Você trabalha, né? Você contrata o moleque lá, o rapaz de 25 anos, você sabendo que ele não vai ficar, né? Ele está na sua empresa com uma passagem, uma transição, passagem de um ponto para outro. Então, você tem que se adaptar, né? E essa geração, realmente, ela não se apega. Só vou dar um exemplo rapidinho do que acontece comigo, que o Rafael falou, até tem no livro do Robert Kiyosaki, né, que os pais, né, eles queriam que você estudasse, trabalhasse numa empresa, né, tal, para depois se aposentar. Olha só que interessante. Acho que a maioria de vocês conhece minha filha, fez 14 anos. Eu tenho uma mentalidade totalmente empreendedora, porque eu nunca fui CLT, eu sempre trabalhei. E a mãe dela, junto com o padrasto, coloca na cabeça da minha filha que ela tem que entrar nesse ritmo. Estuda, trabalha, né? Arruma, né? Toda essa historinha que todo mundo conhece. E eu não, eu fico lá do outro lado, lá, né? Imagina a cabeça da minha filha. E até algum de vocês conhece a passagem, que eu já fui chamado na escola, porque de tanto encher o saco da minha filha de ser empreendedora, ela começou a vender slime na escola. Né? E teve uma semana que ela tirou, acho que uns R$600. Eu falei, eu vou trabalhar com você. Você vê, eu fui chamado na escola. Aí eu cheguei lá Pro lado bom ou lado ruim? Não, lado bom que ela a escola te chamou para criticar, para falar mal? Ou... Não, foi para criticar, que não deveria, tal, né? Aí eu falei assim, não, ela veio de fora da escola, ela não vem dentro da escola. As crianças lá, os coleguinhas pedem na sala e ela faz o negócio fora da escola. Aí eu fui chamado pela coordenadora tal.
se eu for te falar o esculacho que eu dei, eu falei, vocês estão nessa vidinha aí porque vocês tiveram uma educação totalmente errada, né? Vocês têm que ter uma educação empreendedora, né? Vocês teriam que ter, me fugiu, educação financeira na escola. Vocês estão fazendo o contrário. Para quê? Para ser sempre empregado, né? Sempre abaixar a cabeça, desculpa falar, para o governo, né? Porque o governo não quer que você empreenda, você seja sempre funcionário, né? Então, assim, essa geração nova, pelo menos nós pais que são mais resolvidos, a gente quer que os filhos tenham os negócios dele, né? Então, né? Ô, Mauro, nesse negócio, sabe o que é o mais engraçado? O pai da minha noiva, ele sempre foi empresário. Sempre. Mas ele apostou todas as fichas nela para ela não ser empresária. Talvez para evitar, né, Você as broncas acredita? que a gente enfrenta, né? Quem é empreendedor. Porque uma coisa que aí são os falsos fantasmas, né? Porque assim, aí eu expliquei, né, na época para o meu sogro, eu falei assim, cara, mas não é assim também, né? Você acha que você tá trabalhando e você nunca vai ser demitido, sua vida é linda, você vai entrar ganhando 30 mil reais por mês, não é isso, cara. Né? Até a filha dele conseguir o primeiro estágio, ganhar R$ 1.000 por mês, ter que pagar para trabalhar, porque trabalhava, era de Alphaville e morava trabalhando na Zona Sul, extremamente desgastante. As pessoas usam, e ela começou como estágio, né? O Andrei deve saber, deve ter passado por isso também. O nome é estagiário, mas é complicado, porque usa como se fosse um CEO da empresa, né? De tanta coisa que faz. E aí também tem isso, né? Às vezes a gente. Por isso que é sempre, eu acho que legal, né? Tomar um pouquinho da liberdade de conhecer um pouquinho dos dois lados, né? Porque tem fantasma dos dois lados, né? Tem problema dos dois lados, né? Então, assim, tem aquilo que vai te fazer feliz, né? E realmente, assim, o que mais te dá liberdade é o empreendedorismo. Assim, hoje, assim, não tem sombra de dúvidas, né? Eu passei por várias gestões, já fui gestor, então, assim, não tem como você fugir muito do que é a cartilha daquele CNPJ, vamos dizer assim, né? Isso. Mas acho que tudo é válido, são experiências, você tem que conhecer os dois lados, né? Para você tomar a sua decisão, né? Só que lá na frente, você pode ter certeza, a decisão vai ser uma transição, né? Para uma qualidade de vida melhor, vai ganhar menos, mas ele vai estar mais em paz com a família, né? Vai fazer o que ele gosta, vai estar com a saúde melhor, né? Aquela história que eu até estava falando, eu fiz assim, a roda da vida, né? Quando está tudo assim bem equilibrado, você está em pleno, né? Pleno, felicidade plena. E acho que a diferença quando você empreende é que você faz até o seu limite. Sim. Não é quando você não faz até o limite dos outros, né? Porque quando você está dentro do CNPJ dos outros, muitas vezes, principalmente de grandes instituições, né? Você está dentro do limite de outra pessoa, né? Uhum. Isso é verdade. E só um comentário, saindo um pouco fora. Júlio, você sabe que o dono da agência, da New Style, que você trabalhava, né? Ele morreu, né? Ele faleceu, né? Você sabe, né? Sim, Cedo, novo. sim, Né? conheci. Com esse padrão de vida que você levava, né? Exato. Você... Ô, Andrei, brincando aqui, será que todos os pontos da roda da vida ali, super altos, você é arrebatado pro céu, assim? Você vira um anjo? Que hora eu te falar, essa roda da vida... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Tem gente que, hoje menos, né? Mas principalmente numa fase mais de transição, né? Quando as pessoas começam a perceber que você está mudando e o impacto da mudança é muito forte, né? As pessoas começam a falar que você está diferente, que você... Aí você fala, para melhor ou para pior? Não, para pior. E uma coisa que me questionavam, né? Era justamente a questão de você ter
um otimismo irritante, né? Então, fui acusado várias vezes de ser um otimista irritante. E eu sou um eterno otimista, sempre. Isso não significa que eu menospreze subvalorize os problemas, não é isso, tá? Mas eu cheguei num ponto da vida que é assim, o problema, ele tem que ser tratado com a solução. Então, a solução é mais importante do que o problema. E o problema chega num determinado ponto da vida que ele passa a ser desafiador. Entendeu? Você olha o problema não com aquele temor, sabe? Do passado. Você olha como um desafio, com uma autoconfiança tão grande que é um desafio, é como você encarar aí um desafio, sei lá, quem pratica esporte ou faz qualquer outra coisa, é um desafio como outro qualquer, entendeu? Então você olha o problema de uma forma diferente. Mas respondendo a sua pergunta, Júlio, no campo, por exemplo, da espiritualidade, né? Aí a pessoa fala, pô, mas você fica aí otimista, não sei o que e tal, né? Cara, você vai morrer de qualquer jeito. Tá, mas eu pelo menos morro feliz. Ah, mas você fica falando aí de espiritualidade, isso não existe nada. Cara, mas pelo menos eu vou... A minha jornada vai ser muito mais feliz. Concordo? Porque assim, ainda que não exista nada, vamos partir do pressuposto que não exista nada, morreu, acabou, etc e tal. Cara, mas pelo menos eu fui mais feliz do que aquele cara que achou que é... Sabe? Vocês concordam comigo? Eu morri iludido, ok. Mas pelo menos morri feliz. Concordo? Já que, né, morreu, acabou, como eu morri na ignorância, entre aspas, né? Então, eu morri feliz. Então, eu não vejo hoje nenhum argumento para desconstruir o otimismo, sabe? O empreendedor pessimista, cara, primeiro que ele não vai conseguir empreender por muito tempo, porque o empreendedor ele tem que ser otimista no seu DNA. Eu costumo... tem até uma passagem aí, né, que eu vi, eu não vou me lembrar agora o nome de um filósofo brasileiro, acho que é o Carnal, Leandro Carnal, é isso? E ele fala uma coisa interessante, né, que ele diz assim que todo pessimista, segundo ele, é vagabundo, porque o pessimista, cara, é fácil ser pessimista, né? Porque, isso aí vai dar errado. Isso aí não vai dar certo. Isso é fácil, né? O difícil é, diante de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, você chegar e vai dizer, não, isso aqui dá certo. Vamos insistir nisso aqui, que isso aqui pode dar certo. Vocês concordam que é muito mais difícil? Dá a resposta para o problema, né, Andrei? Pois é focar na solução e não no problema. E empreender nada mais é do que isso, né? Você solucionar problemas. E aí, trazendo para a questão do estudo da mente, né? Fazendo um link aí com os nossos encontros passados, não sei se você estava conosco, Rafael, que a gente falou da questão neural, né? E por que o novo sempre é mais difícil, né? Você se abrir para o novo, você mudar de carreira, mudar de profissão, ou fazer uma mudança no seu estilo de vida. Por que tudo é mais difícil quando você quer mudar? Porque a mudança envolve, dentro da nossa mente, conexões novas. E aí a gente até viu no texto que a gente trouxe na semana passada, né, a diferença entre pensar e atividade mental. As pessoas hoje não pensam. Elas simplesmente executam conexões neurais já antigas. Então, é aquela coisa, as pessoas continuam fazendo as coisas da mesma forma. Elas acordam, elas saem da cama do mesmo lado, elas vão ao banheiro, elas escovam o dente, elas tomam banho na mesma temperatura da água, elas se vestem, pegam o seu carro, vão até a empresa, o seu trabalho, aí chegam em casa, falam para a mulher, estou cansado, às vezes nem está cansado, mas virou hábito. Até estar cansado ou não estar cansado virou hábito. Ele vai assistir televisão, depois vai dormir. E isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, o cérebro, as conexões neurais que você fez, os caminhos já estão todos traçados. Então, isso não é pensar, isso é agir no piloto automático.
Então, quando você ousa fazer algo diferente, você necessariamente... Por que que as pessoas querem morrer a ter que fazer algo novo? Porque fazer algo novo exige você criar na sua mente novas conexões. Que a gente aprendeu isso com o conceito de neuroplasticidade. Você tem que... o seu cérebro ele vai ter que criar conexões novas. E criar conexões novas é algo que, cara, é queimar pestana, é queimar energia. Vou dar um exemplo aqui de algo que exige que você pense, tá? Aprender um idioma novo, porque tem gente que fala, isso não é para mim. Porque dá trabalho, cara. Pô, aprender um novo idioma não é moleza, não. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que criar novas conexões neurais. Outra coisa, aprender quem toca instrumento. Alguém toca instrumento? Alguém toca? O Júlio toca, né? Toca violão? Quem toca violão aqui? Mais ou menos? Bom, quem toca violão, vou pegar o exemplo do violão. Você aprende lá as posições, né? Não é verdade? Então, dentro das posições, você já criou na sua mente as conexões neurais já daquelas posições que você conhece. Se alguém chega e entra com uma bossa nova lá, com umas posições dissonantes, uma coisa, você olha para aquilo, você fala, putz, por quê? Porque você já sabe intimamente que a sua mente vai ter que criar novas conexões. E aquilo não é automático. Você vai apanhar um pouquinho, sabe? Você vai dar uma emburrecida ali, aparentemente, naquele tempo, porque as coisas não são automáticas. Você vai ter que treinar. Sabe a história de treinar? Você vai ter que treinar. E aí, meu amigo, tudo aquilo que gera um dispêndio de energia maior, a gente tem mais resistência. E é por isso que, voltando àquela questão, né? Cara, por que que eu passo a vida inteira morando numa cidade que eu não quero? Eu passo a vida inteira fazendo aquilo que eu não gosto de fazer? Porque o medo do novo é justamente porque ele vai ter que pensar. É muito louco isso, né? E por que que as pessoas têm medo de empreender? Cara, porque empreender é aquilo que o Mauro falou, é você entrar numa correnteza ali, meu amigo, que você não sabe o que vem. Você não sabe o que você vai enfrentar. E o que vier... a correnteza, é o mar, você não sabe nada, tudo. nem sabe se é mar, se é areia, se está chovendo. Mas o interessante é que você entra nessa corrente. Quando você está nessa corrente e você aponta no sentido que a corrente está te levando, as coisas começam a fluir. É que nem você falou, né, Rafael? Né? Você entrou e foi, né? Agora, se você fica querendo sair para a esquerda, para a direita e voltar, você vai rodar. Né? Então, ficar meio na correnteza e meio fora da correnteza, né? É o famoso pé nos dois, no barco e no deck, né? Sem contar que se você está na correnteza e você colocar a mão para fora, assim, vai ter um monte de gente querendo puxar você para sair da corrente, para ir para aquela zona de conforto que vai estar satisfazendo aquela pessoa que está encostada lá. Isso aí. É mais um para fazer companhia. E tem um ditado, tem uma frase, gente, que é um pouco forte, né? Que diz o seguinte, abre aspas, né? O fracasso adora uma companhia. Verdade. Fecha aspas. E, cara, por isso que, às vezes, você vai perceber se o seu amigo é de verdade o seu amigo. Amigo de verdade, amigo verdadeiro, é aquele cara que vê que você está crescendo, você está progredindo, você está ultrapassando ele em conhecimento, em tudo na vida, e ele olha para você e fala, cara, eu tenho orgulho de você, cara. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Eu olhando o seu crescimento aqui, você está chegando em lugares que eu não sei como fazer, mas eu te admiro pra caramba porque você consegue coisas que eu não consigo. Então esse é um amigo de verdade. Agora, quem que não é amigo de verdade? Pô, o Fred, você viu? O Fred tá de carro novo aí, deve estar roubando, no mínimo. Né? Não tá pagando funcionário. Tá sonegando imposto, sei lá. Existe todo ele está com chicotinho lá nos funcionários, está explorando os funcionários, está sugando os coitados. O que falaram para mim uma vez, é inacreditável, né? Minha família sempre foi muito organizada, assim, entre família, né? Na família. E a gente saiu de um bairro que a gente morava e foi para um bairro melhor, vamos dizer assim, né?
E aí inventaram que a gente ia ganhar na loteria, cara. E sequestraram minha irmã numa época, né? Então, Nossa. assim, a gente achou até que tinha uma correlação com isso, né? Mas até provar que, na verdade, era porque eles não me viam, porque eu estava trabalhando das 6 às 6, basicamente, que era aquele modelo antigo, né? Mas era um negócio assim, as pessoas, é o que o André falou, acho que elas criam a resposta para aquela desculpa. E é isso. Para ficar naquela desculpa, da mesma desculpa sempre, né? E sobre esse negócio do otimismo barato, né? Eu sou uma pessoa que eu sou mais ou menos dessa linha de pensamento. Eu sou assim, meu, vamos, né? Tá lá a gente vê, se não der certo é porque não deu. Mas a gente viu, né? Senão você nunca vai nem chegar a sentir o gosto, né? Eu queria também Fred? trazer para vocês aqui. O Fred está quietinho, vamos puxar o Fred aí, vai. Estou estranhando, viu, Fred? É minha Fred, presença, quietinho. se for, desliga a câmera aqui. Não tem problema não. É bom a gente aprender com os outros também, né? Isso que é o bacana, né? Que deu um ataque no cachorro aqui, soltaram fogos, o cachorro não para de latir, meu. Eu estou aqui me coçando aqui, não, vou deixar o pessoal falar, vamos ver se o cachorro para de latir, ou senão mata esse cachorro aí, viu? Mas o A cadeia. Faz o isso não. interessante de tudo isso, né? De transição de carreira, né? Eu vejo de uma ótica, né? Eu vejo, na realidade, é a transição da gente, primeiro de menino para adolescente e depois de adolescente para homem. Então, eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, eu venho de uma cultura, eu sou uruguaio, né? Um uruguaio meio paraguaio, né? Então, eu venho de uma cultura que, por exemplo, no Uruguai, você trabalha, ou você segue a carreira do pai, ou você vai trabalhar numa estatal, faz a sua vida, ou você vai ser milico, que a gente chama, que é do exército. Você não tem outra opção. Não tem outra opção, não tem outra opção. Então, o que acontece? A gente vê para o Brasil, e o Brasil é o país, cara, juro por Deus, se você furar a Avenida Paulista, alguma coisa você vai achar de ouro ou petróleo. Impressionante, cara. O Brasil, ele te dá tanta oportunidade que é brincadeira, assim. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, trabalhei no paisagismo. Eu falei, não, aí não é isso que eu quero. Depois trabalhei com contabilidade, depois fiz 17 anos, fui trabalhar no banco com 17 anos. Olha só, minha primeira turma de processamento de dados do Colégio Objetivo foi técnico de processamento de dados. Imagina, eu aprendi, cara, a programar Basic, COBOL e Assembly. Não sei como não me deu um ataque. E Fortran. Né? O Fred é do Isso. tempo do Fortran. Exatamente. Então, para a gente fazer Linguagem de máquina. a gente fazia um asterisco no meio da tela, você fazia um programa de umas 3 páginas. E quem colocava o seu nome inteiro na tela era o bambambam da sala, né? Mas era naquele PC 500, que era a tela preta com as letras verdes. Meu Deus do céu. Curso de processamento de dados. Agora, nossa, agora voltei no passado. No Jurassic Park, né? Existe esse curso, Júlio? Acho que não existe mais, né? Cara, existe, Rafael? minha turma... Você que representa a ala mais jovem aqui do grupo? Eu acho que não agora, viu? Agora tudo você resolve lá com o Power Query lá e já era. Para quem da datilografia, pô. Aí depois eu fiz a faculdade de análise de sistema, minha Nossa Senhora da Aparecida. O que aconteceu? Eu vi, cara, não era isso que eu queria, olha que louco, que é a nossa transição, né, pessoal, né? Então, resumindo, né, eu trabalho em várias empresas, né? Sempre essa transição de carreira para mim, eu sempre chamei de plano B, olha que doido. Então, qual que é o meu plano B? Então, eu nunca fiquei quieto. Se era paisagismo, não, uma coisa melhor. Ou por quê? Porque, infelizmente, a gente vem de uma cultura, quando você é homem, moleque, 16, 17 anos, é pegar o primeiro emprego. Não dá para você esperar.
Ah, vou me esperar para me formar. Meu, você tem que pagar contas, tem que ajudar sua mãe, ajudar seu pai. Você tem que se pagar suas contas. Então, desde os 16 anos, minha mesada foi até os 16 anos. Passou os 16 anos, acabou minha mesada. Entendeu? Então, você tem que ir na pele, tem que ir na raça, tem que ir na luta. Então, é isso que é uma transição de carreira com a transição de menino, adolescente e homem, né? E o bacana, falando de transição de carreira, né? Nós temos a transição física, que eu falei um pouquinho agora, da nossa vida toda, né? Então, você pode ir para uma... dentro da empresa, você para ir para uma carreira melhor dentro da empresa, você como quer querer um cargo melhor, uma transição de carreira dentro da empresa. Você pode ter uma transição de carreira outra empresa do mesmo segmento, não, mas esse pessoal me dá mais oportunidade. Você pode ter transição de carreira de outro negócio. Espera aí, isso aqui não é isso que eu quero, banco não é o que eu quero ser vendedor, entendeu? É uma transição de carreira, assim, ó, 360 graus, né? E nós temos também, depois que a gente apanha da vida, né? Você entra no mundo empreendedor, né? Porque você já foi tudo. Então, eu vou ter que ter uma empresa, né? Essa é uma transição, né? Da pessoa física para jurídica, Sim. né? Aí você apanha de tudo que é lado, porque você não tem já o plano de negócio, né? Eu não criei uma empresa já com plano de negócio. Então, a transição de carreira tem a transição jurídica. Você querer novos... Dentro da sua empresa, por exemplo, Andrei, você, por exemplo, escritório de advocacia. Quanta transição de processos, né? E até de prospectar clientes, né? Diferentes, processos diferentes para você galgar, quantos anos de escritório? Uns 25 anos de escritório de advocacia. 27 anos. Você está de brincadeira. 27 anos de advocacia. Então, olha só quanta transição você teve que fazer dentro do seu próprio negócio, né? Agora eu já falei muito, já. Então, André, agora eu quero uma dica sua, assim, ó. Olha, eu vou até falar, eu vou aproveitar essa bola que você levantou para mim para dizer o seguinte, que a advocacia que eu fazia quando eu comecei, em abril de 1995, né, para ser mais preciso, não assim, tem muito pouco do que eu faço hoje. Muito pouco. Então, eu posso dizer que para você poder... Aí as pessoas reclamam, né? Pô, mas o mercado está diferente, não sei o quê, não dá mais, o negócio acabou. O seu negócio acaba se você não se reinventa. E a gente tem que ter humildade para chegar à conclusão que aquele modelo que deu certo lá atrás não é o mesmo modelo que vai me permitir crescer e continuar vivo. E eu até vejo assim, como assim, o tempo, né, o nosso tempo de trajetória nos dá essa responsabilidade, sabe, de, até para quem nos está ouvindo aqui, assistindo, mostrar para eles os insights que a gente passou, porque as pessoas, né, às vezes as pessoas olham para mim, todos os projetos que você fez deram certo. Não, aliás, é o contrário, né? É importante que as pessoas saibam disso, que a maior parte dos meus projetos não deu certo, não deu certo. Agora, o lado do empreendedor, que é o que eu adoro, é que quando quando um projeto dá certo, muitas vezes, você fica milionário. Essa é a grande sacada do empreendedorismo. E tem outro ponto também, às vezes fala, pô, mas eu tenho muita vontade de empreender, mas eu tenho vontade de fazer uma transição, mas, cara, eu vou abrir mão de um plano de saúde, do convênio, eu vou abrir mão do meu salário, como fazer isso? Então, cara, eu acho que a gente está aqui para mostrar como é que é matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, eu diria o seguinte, tá? Os primeiros passos. Acho que tudo começa com o porquê. É importante a gente fazer essa pergunta. E essa pergunta a gente não tem que fazer só na época que o Fred tinha 16 anos, que os pais dele cortaram a mesada. Eu acho que perguntar o porquê tem que ser uma pergunta diária que a gente deve fazer para a gente, sabe? Então, começa pelo porquê.
Por que que eu quero mudar? Ou melhor, por que que eu não estou satisfeito? O que está O pegando? melhor, para quê, né, Andrei? Sim. Não, mas a gente começar, né? Eu tô contente, estou feliz com o O que que eu te estou faz fazendo. feliz, né? Acho que essa é a pergunta, né? O que te faz feliz, né? O que te faz feliz? Sabe? Então, esquece tudo. Algo que você chegue num domingo à noite, você, ao invés de você ficar com aquela vibe negativa e tal, cara, você não vê a hora de chegar domingo à noite para você ir para a cama, porque segunda-feira de manhã, cara, é o dia. O que você precisa fazer para você estar nessa vibe? É aí que você descobre, porra, eu adoro fazer isso. Cara, a gente tem que encontrar isso. De repente o Fred sei lá, cara, trabalhando com camiseta, o Mauro é fazendo artesanato, não sei, cada um tem o seu porquê, entendeu? Aquela atividade que te dá tesão de viver, de fazer, de passar a maior parte da sua vida fazendo isso. Aí depois que você descobre, sabe, aquilo que te faz pulsar, sabe, faz seu olho brilhar, aí você vai fazer algumas outras perguntas, né? Você vai chegar à conclusão do que você precisa, quais são os recursos necessários para você poder implementar aquilo. E aí o dinheiro entra também. Então, aqui está uma dica, tá? Você está meio receoso de fazer uma mudança? Cara, então faz o seguinte, se o problema é grana, então, cara, de novo o planejamento, sabe? De novo o planejamento. Cria uma reserva. Cria uma reserva, sabe? Cria, sei lá, cria 1 ano de salário. Cria uma reserva. Cria 1 ano de salário. Você vai se dar um sabático de 12 meses para entrar de cabeça num negócio novo que você quer, um projeto novo. Você tem 1 ano, entendeu? Ou, ainda você não está 100% seguro, porra, o que você faz? Faz no paralelo. Agora, você tem que ter consciência seguinte, cara, você vai fazer 2 atividades, tá? Então, você vai ficar, cara, no começo piora, né? Você vai piorar em qualidade de vida, são 2 atividades, mas é o preço que você está pagando. Ah, não quero, isso é muito estresse para mim. Então, porra, guarda 1 ano de salário. E Pega duas o seu salário. atividades que você tem que entregar 100%, né? 100%. Essa é a diferença. Exatamente. Tem que Exatamente. deixar muito claro isso, né? Eu vivi muito isso, né? Eu trabalhava até as 7, 8 horas no CLT e depois eu ia até meia-noite, 1, 2 horas da manhã pro paralelo, né? E realmente é um negócio que, assim, é o que o Andrei falou, na segunda-feira você tem que querer aquela segunda opção mais do que qualquer coisa na sua vida, porque senão vai te derrubar. Porque o dinheiro, tá? O dinheiro, no primeiro momento, ele te motiva, tá? Mas a motivação financeira, ela não se sustenta no longo prazo. Vai chegar uma hora que você, puta, cara, o dinheiro não vai mais te satisfazer. Interessante que o ser humano, ele é bem assim, tá? De todos os componentes motivacionais, o dinheiro é o mais fraco deles. Não sei se vocês sabiam disso. Graziano, beleza? Tudo bem com você? Seja bem-vindo, tá? Nós estamos aqui numa discussão aqui sobre transição de carreira. Fica à vontade, tá? Você tá entre amigos. E aí, pessoal, às vezes a gente pensa, né, que você vai fidelizar o seu funcionário, né, o seu colega, o seu parceiro, só com grana. E não é. Porque existe uma teoria lá, a pirâmide de Maslow, né, que chega um ponto da vida do homem, qualquer homem, que o dinheiro por si já não conta, não tem importância praticamente nenhuma. Quando você pergunta para um bilionário, e não precisa ser bilionário, pode ser um milionário aí, né? O cara já no meio do caminho para chegar no bi. Se você perguntar para ele, assim, dentro de um ranking das coisas importantes da vida dele, eu duvido que ele vai dizer que é dinheiro. Ele se envolve em projetos, mas não é mais por causa da grana. E aí as pessoas ouvem aquilo e falam, esse cara tá de brincadeira, né? Mas não é verdade. Porque chega num ponto, pessoal, que é assim, não faz muita diferença se você tem 500 milhões, se você tem 1 bi, se você tem 2 bi, 3 bi, 4 bi, não faz diferença alguma.
sabia? Porque você já está numa puta vida confortável, entendeu? Você tem liberdade de tudo que você quer, o dinheiro pode comprar, e aumentar aquilo não vai fazer diferença alguma, entendeu? Nenhuma. Aí a única coisa que importa é o propósito da vida da pessoa, né? É o que vai fazer a diferença, rapaz. É isso aí. É o que vai fazer a diferença. E aí você falou de trabalho, né? De trabalhar. E essa faz muito sentido, né? Porque uma coisa é você trabalhar duro para você acelerar essa transição de carreira, né? Você sabe que vai ser por um período curto aquilo. Uhum. E uma coisa é você trabalhar duro a vida toda e vai continuar na mesma, né? Então, tem uma ótica muito... Nossa, mas igual o Rafael falou, tô trabalhando até meia-noite. Mas, cara, isso aqui é um período. Não vou trabalhar a vida toda dura dessa forma, né? É um período de transição que eu vou ter um esforço, uma inércia maior para aquilo viabilizar, né? Então, faz parte do planejamento. Pena que isso também é muito cultural, né? A gente, tanto dentro de uma empresa, né? Um intraempreendedor aqui ou um empreendedor, essa coisa do trabalho acaba misturando um pouco com a importância da pessoa, o seu eu, o seu ego, né? Tanto é que hoje, a cada 10 homens, quando ele realmente se aposenta, independente com dinheiro ou sem dinheiro, ele perde o chão e já foi comprovado cientificamente, a metade entra em depressão, Sim. perde o sentido, a importância da vida, se sente inútil, porque essa gana, essa coisa da vida de querer algo mais, fazer algo diferente, conquista, ter propósito, às vezes demora para você se conhecer, né? Eu diria que essa deveria ser uma matéria de empreendedorismo antes de montar um negócio, é autoconhecimento. Sim. Porque você tem respostas que você demora anos para realmente entender essa pergunta que você fez, né? O porquê. E aí tem uma dica aqui, né, Andrei, baseado nas nossas histórias anteriores, nossos episódios anteriores, que tem uma dica muito fácil de praticá-la, é perguntar qual é o motivo, qual é o porquê do que você está fazendo para o subconsciente, né? Então, antes de dormir, você joga isso para sua mente. Qual é o propósito da minha vida? Repete isso todo dia. É a forma que eu te garanto, você vai acordar de manhã, vai tomando banho ou vai vir essa resposta na sua cabeça. E é incrível, assim, a programação que a gente E é falou tão do legal, né? encontro E é tão anterior, legal, né? né? Quando vem isso, né? Na mente, como um filme, assim, porque tem muita gente que passa aí. É tão triste, às vezes, você vê, né? Pessoas já de muita idade que não tem, não atentou, né? Para esse detalhe durante a vida, né? Então, é uma velhice bem triste, né? Você envelhecer sem um propósito, né? Propósito definido. Pessoal, estamos caminhando já para o final, né? Sei que está gostoso, tema instigante, mas daqui 15 dias tem mais. E o nosso próximo tema, qual que vai ser, Fred? Ser sobre mindset. Mastermind. 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 Rapaz, aí é outra pancada, né? É, uma outra pancada. Pessoal, comentários finais aí para o encerramento. Já que estou aberto aqui com o microfone, agradecendo aqui a todos vocês aí, mais uma vez um encontro incrível, né? E se deixar meia-noite é pouco, né? Porque pessoas inteligentes, né, fomentam coisas extraordinárias. Então tá ok, pessoal. Eu espero que o pessoal goste dessa gravação aqui, que vejam nos nossos canais, que nos sigam, né? E daqui a 15 dias estamos aqui de volta. Um beijo e um abraço a todos aí. Maravilha. Passar para o Mauro. Mauro, já faz um jabá aí
das nossas redes sociais em construção aí. Ah, sim, sim. Vamos lá. O que eu digo é assim, não cruza o braço, né? Vai, tem uma ideia de montar um negócio, de fazer alguma coisa em paralelo, ou como dizem, o plano B, vai, né? Não se preocupa com a opinião dos outros, né? Porque a opinião dos outros é mau ladrão de sonhos, né? Então, às vezes, aquele negócio que fica te cutucando é o seu propósito de vida, né? É que nem eu aqui, ó, eu não comecei a fazer aqui artesanato, pô, com a minha idade fazer artesanato, aí embora faço, gosto, né? E qual o problema, né, E Mauro? qual o problema? E ainda dá para ganhar um dinheirinho, vamos dizer assim, alguma coisinha ou outra, né? Quem dera fosse o plano A, mas quem sabe, né? Tudo é assim, muda de um dia para o outro assim, muito rápido, né? Hoje foi um mastermind também, se vocês, né? Que foi trocado aqui de experiência, né? Uhum. Né? E todo mundo colocando lá na linha da corrente. Então, o que eu falo? Meu, quer empreender, quer montar um negócio, monte, quer ficar CLT, fica, mas lá na frente vocês vão ser empreendedores, né? E segue a gente tem o site, que é a Fossa Internacional, tá? Que lá você já tem o canal, já tem os links dos canais do nosso canal do YouTube, né? Que tem bastante, tem entrevista com empresários. Graziano. Pensei que o Graziano estava falando. Então, voltando, lá no nosso Fostercast, a gente tem entrevista com empreendedores que têm histórias assim muito bacanas, né? Muito, me fugiu a palavra, não estimulantes, né? Mas que te coloca, né? Que mostra que todo mundo passou por perrengue e estão firmes aí e com sucesso, né? Temos o nosso, que mais que nós temos aqui? Nós temos o nosso Foster Connection, que é esse nosso encontro quinzenal, que a gente é obrigado a brecar no horário que a gente quer fazer em 1 hora, mas já passou de 1 hora e meia, né, de tão bacana que é, tão gostoso. E convido o pessoal que está, né, assistindo a gente aqui para participar, para trocar experiências, que o que mais a gente gosta é escutar histórias, né? Isso é que move. Obrigado aí por todos, né? Não esquece a foto aí, Maurão. Já tirei. Já tirou? Eu já tirei. Eu nem coloquei perfume. Nem passei, exatamente. Não se preocupa não que eu faço um Photoshop aí, viu? Opa, maravilha. É isso aí. Mais algum comentário final? Quero agradecer mais uma vez a acolhida aí, e sempre é muito bom estar com todos vocês aqui, porque essa troca é muito valiosa mesmo, e a gente, quando vem participar, depois fica um tempo fora, sente muita falta daqui. Né? Rafael, você está no grupo ou não? Você está no grupo? Tô no grupo, tô no grupo. Então tá bom. Não, só para saber, porque às vezes a pessoa acaba saindo, a gente não fica controlando, né? Às vezes a pessoa sai, tô no grupo e eu ainda. estou pensando que tá, aí as pessoas me perguntam, né? Falam, mas tá tendo ainda? É que no grupo a gente vai avisando. Espero aí trazer mais gente, né? Gente que empreende, gente que está, né, literalmente nessa fase. Aquela pessoa que eu falei que eu ia trazer, ela está literalmente nessa fase. Depois eu vou até mandar o vídeo para ela, né? E mais uma vez, muito obrigado aí pela acolhida de sempre. Imagina, para a gente é um prazerzaço, né, Júlio? Aí, galera, é quase que um encontro religioso aqui. Um encontro de fé, né? São marinheiros que estão na contramão, literalmente, né? Muitas vezes empreender você se sente meio sozinho, não tem muitas das vezes o que dividir, né? Às vezes nem tempo, né? Esse encontro é justamente onde a gente se inspira, fortalece. E falando em fortalecer, né? É um exemplo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 7 empresas, segmentos diferentes, e teve uma coisa em comum entre todas elas, uma coisa meio óbvia: começar pelo primeiro passo, passos pequenos, um de cada vez, sem antecipação, com cautela, e a fé foi um item em todas elas, assim, né? Independente o que terminou ou não terminou, o que deu certo, o que não deu certo, mas esse um passo
todos os dias, um dia de cada vez, e você vê no seu presente, acho que é uma lição que eu tive, assim, para a vida, assim, até, muitas vezes, até transformação minha mesmo, né? E aí, coincidentemente, né, André, a gente veio descobrir aqui nos nossos encontros anteriores que isso é uma coisa da psicocibernética, né? Olha que incrível, né? A repetição ali, ó, todo dia vai gravando no seu cérebro novos caminhos, né? Causando vínculos neuróticos aí. Não são neurais, são neuróticos, né? É isso aí, É isso neuróticos, aí. né? Bom, pessoal, o tema é transição de carreira, né? E só para finalizar, queria dizer para vocês o seguinte, que a gente está constantemente mudando. E o empreendedor, ele é o eterno inconformado, né? E o verdadeiro empreendedor é aquele cara que você vai perguntar para ele está sempre começando. Porque se você não tem, ele está sempre em transição. Transição de carreira, pessoal, não é só aquele cara que está, como foi muito bem abordado aqui, não é aquele cara que está querendo mudar de profissão, mudar de empresa, nada disso. O empreendedor, o verdadeiro empreendedor, ele está sempre começando. Ele está sempre em transição. Você pergunta para um Abílio Diniz, né, que já foi matéria aqui do nosso grupo, né, de estudo, ele está com 85 anos de idade, ele está começando agora um projeto novo de âncora, apresentador da CNN Brasil. Vai perguntar, pô, esse cara está fazendo por grana? Não, o cara já é bilionário em dólar. Para que vai, né? Mas é aquilo que o Rafael falou, o cara é movido por um propósito, é o que mantém ele vivo, né? Muitos na idade dele já partiram já há muito tempo, ele está aí, né? Com filho pequeno para criar, tem que estar aí mesmo, tem que estar motivado. Então, eu digo o seguinte, né, que aquele que deixa de sonhar, ele deixa de viver. Então, que a gente mantenha essa chama viva, né, dos sonhos, dos projetos novos, e que venham mais projetos, sabe? O próprio Forcer Connection, né, não começou Forcer Connection, começou com uma embaixada da geração de valor, e até em homenagem ao Flávio Augusto, né, eu vou terminar aqui com uma frase dele. O Flávio, eu aprendi com ele a seguinte frase, né, que o estresse é inevitável na jornada da vida. Então, você sempre vai ter que se deparar com o estresse. E ele divide, né? Você tem o estresse da estagnação, que também gera estresse, sabe? É que passa ano, vem ano e passa ano, você está sempre se vê na mesma posição, que é o estresse da estagnação, aquele estresse que te incomoda, que você não se vê crescendo em nenhum aspecto. E você tem o estresse do crescimento, que também gera estresse, né? Então, se o estresse é inevitável, nos ensina o Flávio Augusto da Silva. Então, por que não optar pelo estresse do crescimento? Porque já que eu vou me estressar de qualquer forma, então, pelo menos que eu fique estressado vendo o meu crescimento. Pessoal, fiquem na paz aí até daqui 15 dias com o tema Mastermind. Estamos de volta aí com um tema super bacana para a gente poder bater esse papo gostoso aqui como hoje. Maravilha? Tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Boa noite. Tudo de Com bom Deus para aí. vocês aí. Valeu, Graziano. Um abraço. Falou, Mauro. Abraço. Falou, Fred, Júlio, Rafael.